Tudo bem? É, esse vídeo ele vem para é um vídeo introdutório, né? Para a gente balizar um pouquinho do que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a hipótese da conveniência funcional. É um incômodo que vem me acompanhando durante a minha vida toda e que agora tem se desdobrado, e eu resolvi escrever algumas coisas sobre a minha percepção daquilo que eu entendo como realidade. Então, é, essa, esse primeiro contato com vocês é para balizar um pouquinho, para ter essa, esse corte, esse recorte a partir da palavra realidade, né? Então, para a gente discutir um pouco sobre a hipótese da conveniência funcional, eu preciso de algumas premissas tal. Essa premissa sobre o que é a realidade, o que eu entendo por realidade, ela é importante para a gente caminhar um pouquinho na discussão, né? Eu espero que vocês compartilhem, eu espero que vocês devolvam, façam as devolutivas para a gente discutir e construir junto, né? Essa, essa hipótese, né? Quem sabe, né? Mas enfim, a realidade para mim é, é algo que está associado à materialidade das coisas e não só apenas à materialidade, mas aquilo que seja sensível aos nossos sentidos. Então, se eu olhar alguma coisa, se eu tocar alguma coisa, se eu ouvir alguma coisa, então parece que que essa que essa coisa que interage comigo, ela é real. O problema é que às vezes, né, como isso faz parte dos nossos sentidos, né, visão, audição, tato, paladar, olfato, é, partindo desse pressuposto que a realidade é aquilo que sensibiliza, e que todos esses sentidos estão acondicionados na, no nosso encéfalo, né? Neurologicamente falando. Né? Então, as regiões corticais responsáveis pela captação dos estímulos, seja eles visuais, auditivos, enfim, são eles que processam essa informação e dão a nós essa capacidade cognitiva de perceber o ambiente e a nós mesmos nesse ambiente. Inclusive, uma definição até bastante interessante do que é consciência, né? Consciência é aquilo que você percebe o ambiente, percebe a si nesse ambiente. Então, isso é o momento da consciência. Então, partindo desse pressuposto de que se a realidade está associada aos sentidos, e os sentidos, na verdade, são elementos que basicamente é o indivíduo que tem, então, como afirmar que, que as coisas são reais? Né? Como afirmar que um prédio é real, que uma casa é real? Só porque eu estou vendo? Só porque eu tô tocando? Né? Será que eu posso simular isso no meu cérebro? Sem que aquilo exista verdadeiramente? Né? Então, e se aquilo for sensibilizado através de um impulso elétrico que passa por uma região específica do meu córtex, e aquilo me dá a sensação ou um cheiro, né? E aquilo é real para mim, beleza? Ok. Mas não é real para ninguém, então é real para mim. Então, nesse momento, o que é verdadeiramente real e quanto que isso tem de importância? Né? A teoria da conveniência funcional ela vem para dizer que ela não tem importância e tem toda a importância ao mesmo tempo. Por exemplo, se é importante para mim que um prédio exista, porque num determinado momento eu vou entrar nele e eu preciso dessa interação, então ele existe, então ele é real. Mas pode ser que outra pessoa não tenha a menor necessidade de entrar nesse prédio. Então esse prédio não existe.
Poxa, mas como é isso? É bem simples. Quantas vezes você passou por uma rua e nunca percebeu uma casa? E num determinado momento, sei lá por que motivo, não, fica você vai procurar sei lá, um restaurante e esse restaurante fica no número 373 da rua tal, sei lá. E aí você vai procurando, de repente fala assim, gente, tem uma casa aqui. E olha que casa bonitinha, olha que tal. E você passou por aquela rua várias vezes e você não percebeu aquela casa. Aquela casa existia para você. Naquele momento que você procurava o restaurante, ela tinha um significado para você, que era procurar o restaurante e passar pelo número 372, né? Alguma coisa assim. O que significa que até naquele momento ela não existia. Para outras pessoas existia, mas para você não existia. A partir do momento que você precisou, ela realmente se materializou. É esse o sentido da hipótese da conveniência funcional. Naquele momento era funcional que aquela casa estivesse ali. E você a admira, e você interage com ela, e você a enxerga. E uma coisa que é interessante nesse aspecto é assim, se você tiver com uma pessoa do seu lado, por exemplo, você está no carro, você tem lá 5 pessoas, né? E aí você, olha que casa maravilhosa. Aí a outra pessoa, olha que casa maravilhosa, realmente, olha que casa legal, que coisa bacana tal. E de repente, para uma pessoa que está lá atrás, os caras falam assim, eu não estou enxergando essa casa. É possível? É, porque só os dois estão enxergando. Aí o outro também falou, não, mas olha que coisa mais linda essa casa, olha que murinho lindo tal, olha que bem feitinho e tal. Aí a outra pessoa fala assim, não, é verdade, olha que essa árvore, que mais linda. E o cara não está vendo. Qual a chance dele falar que não existe? Nenhuma, né? O que ele vai fazer? Ele vai falar, não é que é, aquilo se materializa para ele, porque é mais importante ele participar do sistema onde essas 5 pessoas estão vendo algo, do que ele se isolar. Por quê? Por que isso é tão importante? Um sistema tem muito mais chance, um agrupamento tem muito mais chance de evoluir, de sobreviver num determinado ambiente do que um indivíduo. É mais importante você estar num grupo do que sozinho. Em termos, se a gente for pensar em termos evolutivos, isso é fato. Se você está num ambiente hostil, se você tiver com outros indivíduos, a chance de você sobreviver é maior. Então há uma relação funcional por participar de um sistema. E isso está no nosso gene. Isso está na nossa informação. A nossa informação, a nossa constituição, ela vai sempre procurar uma associação. A gente sempre procura associação. E se a associação, se para aquele sistema for importante que aquela casa, que aquele objeto, que aquela situação, que aquilo exista, então, para fazer parte do sistema, aquilo se torna real, material. Bem, esse é só o começo da nossa conversa. Por quê? Porque se aquilo se materializa, e a gente partiu do pressuposto que a realidade está associada aos nossos sentidos, e esses sentidos são sensibilizados por toque, ondas eletromagnéticas, pela visão, o toque, que é a repulsão eletromagnética, massa. Então, propriedades como massa e carga elétrica, que definem os objetos, que obviamente são definidos pela minha necessidade de que eles existam, né? Essas propriedades carga e massa são oriundos da minha necessidade de que aquilo exista. E, portanto, carga elétrica e massa não é intrínseco à matéria. A palavra intrínseco, usada por muitos físicos sobre inerência, né, sobre a inerência, massa é uma propriedade inerente à matéria. Não é. Nem massa e nem carga elétrica é inerente à matéria. Na verdade, elas são qualidades que são atribuídas pelo observador ao objeto para que aquele objeto torne-se funcional. E torna-se funcional para ele por quê?
para ele se associar, para ele fazer parte de um sistema. Ao fazer parte de um sistema, você produz a materialização das coisas. E isso é uma conversa que vai se desenrolar conforme o tempo. Então a gente vai fazer alguns videozinhos, mas a gente vai. Então no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre essa inerência de massa e carga elétrica, que é uma proposta de romper esse paradigma dessas propriedades serem intrínsecas à matéria. A ideia é romper esse paradigma. Beleza? A gente se vê.